começando o programa Viva Mais. Como a Ana costuma dizer, é o seu programa de saúde. Eu acho que é muito mais do que isso, né? Hoje em dia é qualidade de vida, mas vamos deixar a modéstia de lado. Você que costuma nos assistir e quer interagir, tem o site do programa, que é www.programavivamais.com.br. Você pode acessar e eventualmente mandar suas dúvidas, ou o que a gente costuma fazer é, via de regra, trazer alguns colegas médicos ou entrevistados que possam esclarecer suas dúvidas também, ou eventualmente, se for da nossa alçada, se for coisa que nós podemos colaborar, a gente pode fazer um programa só respondendo essas dúvidas. O programa de hoje, nós temos dois convidados, fora a Ana, que está sempre junto comigo, né? Que é o Neito Antônio Bonotto, que é coach de alimentos, o Vitor Sorrentino, que casualmente é meu filho, já esteve algumas vezes aqui. O Vitor fez pós-graduação em cirurgia geral na Santa Casa no Rio, pós-graduação em cirurgia plástica também na Santa Casa e em algumas outros hospitais do Rio de Janeiro. E nós fizemos juntos uma pós-graduação em nutriendocrinologia, do qual nós temos muito orgulho em falar, porque isso mudou a nossa qualidade de vida e mudou, inclusive, a nossa aparência. Você tem aí as gravações dos programas que foram feitos há 3 anos atrás. Se você comparar com isso, os meus vídeos de 3 anos atrás para os meus vídeos hoje, é uma grata felicidade. Eu devo muito isso ao Dr. Laí Ribeiro, que numa das entrevistas me chamou a atenção para algumas coisas que eu fazia muito errado e que, como a maioria dos colegas, ainda tinha uma visão um pouquinho defasada da realidade, e é justamente isso que a gente quer esclarecer hoje. Então, nós trouxemos aqui o Neito, que trabalha como coach de alimentos, e o Vitor, que vai falar bastante também do porquê alguns alimentos a gente deveria usar e outros não. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, e a gente quer agradecer a disponibilidade do Vitor, né, já que a agenda dele está super lotada, e é o orgulho da tia dele. Inclusive, assim, ó, a agenda super lotada, a grande maioria das nossas perguntas no site são para o Vitor e para o Miguel. E Vitor, e ele acabou de chegar de um congresso onde ele teve um congresso em São Paulo, né, Vitor, onde teve pouquíssimos palestrantes do mundo inteiro, e ele foi uma das pessoas mais assistidas e bateram foto e tudo mais, e esse é o orgulho da tia dele também. Então, a gente tem que fazer divulgação, né? E é o meu orgulho, eu tenho que fazer propaganda. Vitor, me diz uma coisa, as pessoas ficam mandando perguntas, perguntando, como é que é essa dieta do glúten? Claro, elas assistem o programa e ficam em dúvida. Como é essa dieta do glúten? Como é que é essa dieta da lactose? Como é que é essa dieta do GH? Tu podia explicar um pouquinho, é dieta do glúten? É dieta da lactose? Como funciona isso? Até para as pessoas ficarem mais esclarecidas, né? Eu, como convivo um pouquinho com vocês, sou um pouquinho mais esclarecida com isso. Mas eu entendo que as pessoas que veem mais superficialmente ficam muito em dúvida mesmo. Primeiramente, boa noite. Prazer estar aqui de novo e com vocês também. Na verdade, não são dietas. Isso é um erro, é um equívoco muito grande a gente falar sobre alimentos tóxicos e colocar isso como dieta. Isso é estilo de vida. Como meu pai falou, né? Mudança de estilo de vida, hábitos de vida saudáveis. O alimento, quando ele não faz bem para a gente, eu remover ele do meu cotidiano, isso não deveria ser uma dieta. Seria eu me adequar a descobertas, estudos que estão mostrando que esses alimentos fazem mal à maioria das pessoas. Bom, nem todas as pessoas são prejudicadas, por exemplo, vamos colocar aqui, pela maconha. Tem gente que vai usar a vida inteira e acha que está fazendo bem a ela, só que não sente nada. Eu não vou entrar nessa questão se faz mal ou faz bem, porque isso aí é papo para toxicologista conversar com vocês. O alimento, quando ele não faz bem, nem sempre a gente sente também. Ele pode entrar uma vida inteira, tu imagina que durante a nossa vida vai entrar de 3 a 7 toneladas de alimento pela nossa boca. Entrou na boca, o alimento é reconhecido como ele é bom ou ruim para o nosso corpo por um processo que a gente chama de tolerância oral. A partir dali, todo o nosso sistema digestivo vai estar apto a aproveitar esse alimento ou não aproveitar. Se ele faz mal para a gente, ele já começa lá no estômago a causar uma irritação que às vezes a gente não percebe. Quando passa pelo intestino,
e aí é o momento de realmente absorver esse alimento, a gente tem uma camada muito fina, uma barreira muito fina entre o alimento, ou seja, ele ainda está externo, entrou no nosso corpo, mas a gente não aproveitou ainda, e o nosso meio interno, né? A circulação, os órgãos. Quem faz esse papel é um batalhão, é um exército que são os lactobacilos, a gente chama é a microbiota intestinal. Esse exército, essa microbiota intestinal, para vocês terem uma noção, é tão importante que a gente chega a ter de 10 a 20 vezes mais células de micro-organismos da microbiota do que células do nosso corpo. Então a gente tem mais bichinho vivendo dentro da gente do que a gente mesmo. E aí a gente volta os sábios chineses que diziam que o intestino é o nosso cérebro, né? O nosso segundo cérebro. Ali vai ser decidido se entra ou não o alimento. O problema é que, uma vez que esse exército ele é uma camada fina, ele aguenta durante um período suportar porcaria, suportar os alimentos que não fazem bem a ele porque são agressores. Chega um momento que se entrar todos os dias esse alimento, o que acontece? Esse exército vai se desmontando. E aí começa a haver um desequilíbrio na nossa flora intestinal, na nossa microbiota intestinal. Esse é o primeiro passo para que o alimento comece a lesar, de fato, a parede intestinal, a escovinha que aproveita ou não os alimentos, a nossa peneira. Imagina uma peneira fininha que começa a ficar esburacada. Ali passa um alimento, passa outro alimento que não é para passar. Chega um momento que ele passa tanto, é tão intensa essa passagem, que a peneira fica lesada. Ou para sempre, ou a gente tem processo depois que possa recuperar ela. O alimento entrou, a gente tem um outro exército para combater ele. E esse exército, imagina todos os dias entrando num alimento que não faz mal para a gente, e um exército combatendo todos os dias. Os soldados cansam. E aí esse alimento entra em contato com o nosso sangue e aí vai ser distribuído por todas as células do nosso corpo. Então essa toxina dos alimentos, elas fazem mal para quase todas as pessoas quando elas passam por esses processos. E o que a gente descobriu hoje? Hoje não, já faz bastante tempo. É que existem alimentos que são muito tóxicos para grande parte da população. E aí, por isso que se fala tanto na dieta do glúten, porque o glúten está entre os primeiros deles. Infelizmente, o trigo passou por um processo de modificação, as culturas tiveram que ser adequadas para a grande demanda, né? Hoje, industrialização. Então, é um alimento hoje extremamente tóxico. O glúten, na realidade, porque o trigo, in natura, o trigo germinado, não é tão tóxico. O problema é quando a gente faz a farinha, que a gente passa pelo processo, ou seja, do glúten, mais água, mais agitação, mais energia. E essa farinha de trigo, para quem já experimentou outros tipos de farinha, vê que ela é muito diferente, ela dá consistência, ela dá elasticidade para os alimentos. Por isso que as massas, né, na hora que a gente faz uma massinha, fica bem elástica, aquele pastel. E o trigo, infelizmente, o glúten, a gluteína é extremamente tóxico para grande parte das pessoas. Tem gente, Ana, só pode ter complementando. pessoa que o glúten não faça mal. Só complementando, não, na verdade não tem. Tá? É isso que o Vitor falou. Tu pode não sentir. Então o que acontece, ou tu vai sensibilizando, ou tu vai destruindo essa camada do intestino que serve como barreira. Então, mais cedo ou mais tarde, tu vai sentir o dano. Tem gente que tem o que o pessoal chama de doença celíaca. Então é aquele cara que come qualquer coisa com glúten, e ele vai ter diarreia, ele vai sentir mal, ele vai estufar. Mas independente se ele é celíaco ou não, o glúten ele provoca uma hipersensibilidade, né? uma sensibilidade do organismo. E mesmo que você não tenha isso a nível de intestino, a nível de tubo digestivo, ele pode causar lesão em outras regiões. Por exemplo, ele pode causar excitabilidade em crianças, isso aí existem livros escritos, tá? De mulheres e mães e médicos que cuidam de crianças com autismo. Se tu tirar o glúten até uma determinada idade, tu vê que tu não vai curar a doença, mas vai diminuir aquela hiperexcitabilidade neurológica que acontece. Existem algumas outras doenças com envelhecimento que também podem lesar outros órgãos, né? Então não é porque tu não sente a lesão. Por exemplo, eles vão falar sobre leite. Eu não tenho intolerância à lactose. Então faz o teste de tolerância para te ver como todo mundo passa mal.
né? Então, assim, não é porque tu, de repente, tu não fica estufado, não vomita, não tem diarreia, não vai parar no hospital, que isso não te faça bem, não te faça mal. Na verdade, ele vai te causando mal. Para cada pessoa, causa mal de um jeito diferente. Tem o cara que tem intolerância. Esse aí, coitado, eu assisti há pouco tempo num programa, desculpa estar cortando um pouco, mas eu até comentei, né? Eu assisti num programa de televisão de saúde de manhã, uma criança que eles estavam tentando de sensibilizar dessa intolerância que a criança tinha à lactose. Quer dizer, coitado do moleque, eles estavam dando microdoses todos os dias para que depois de um mês eles pudessem dar uma dose, um copo de leite e ele não estufasse, não ficasse cheio de gases, não tivesse diarreia. Não é muito mais fácil tu cortar? A questão central é o seguinte, para que serve o leite hoje? Não serve para nada mais. A gente vai entrar nesse assunto. O leite para mim é muito fácil, porque eu nunca gostei de leite, tenho intolerância desde pequenininha e me acostumei a não tomar. Mas realmente o glúten... Posso Sabe o que é mais fácil? Aí o papel isso que eu ia perguntar aqui. pro Neito. Mas, Neito, eu, por exemplo, que eu curto um glúten, adoro um pãozinho. Tem como fazer um pão gostoso sem o glúten? Primeiro, obrigado pelo convite de novo, tá? Tem sim, e... Porque os pães que eu comi sem glúten, honestamente, não fica igual. A questão que o Vitor comentou da elasticidade, né? O glúten dá esse efeito de liga, que muitas vezes os chefes ou nutrólogos, eles têm uma grande dificuldade em colocar de ingredientes. Eu disponibilizo, acho que semanalmente, Facebook, Instagram, etc. O Vitor também já compartilhou diversas receitas em que a gente faz os pães e eles ficam até melhores que os pães convencionais com glúten. Tem muita opção, uma opção muito boa, por exemplo, Neito, tu tem que montar uma padaria, tu vai ficar rico. Pois é, o problema Se tu conseguiu tempo, né? um pão melhor. O tempo dele já está esgotado lá, atendendo os pacientes da clínica. Não dá sugestões a mais. Tá bem difícil. Cata um padeiro, bota um padeiro para cozinhar sem glúten, tu vai ficar rico. Mas é muito complicado. Uma dica básica, assim, Ana, pro pessoal. Não ficar só numa farinha, por exemplo, só arroz. Fazer um mix de farinha de arroz com farinha de quinoa, por exemplo. E adicionar gordura. A gordura é muito boa para fazer a liga. Então, por exemplo, gordura do coco, a gema do ovo é ótima. Então, o pessoal às vezes faz restrição achando que aquele pão vai ficar menos saudável por ter ovo. Bem pelo contrário, ele fica muito mais saudável. O pão sendo não sendo integral, o fato dele não ter o glúten, ele já é benéfico. Hoje ou ontem eu postei um pão de batata doce. Ele fica mais maçudo, mais gostoso, te dá uma saciedade maior e o gosto, não sou eu, as pessoas que provam, elas acham melhor que o pão convencional. Sem toda a questão do glúten ainda no pão convencional, no Brasil ainda se adiciona, por exemplo, bromato, né? É um negócio que é proibido, que ninguém mais fala, como se fosse proibido falar, ou as pessoas mais antigas acham que não existe mais, mas se usa em padaria de bairro, inclusive. Extremamente tóxico a tireoide, né? Tem um controle mais rigoroso a nível de supermercado, porque a fiscalização é mais incisiva, né? É uma concorrência muito grande. Agora, padarias de bairro usam bromato indiscriminadamente. Eu estudei muita tecnologia de alimentos na Europa, andei me atualizando lá e às vezes eu digo lá, até em Portugal, na Espanha, que são países agora que são mais pobres, pego e brinco, no Brasil ainda se usa bromato no pão, o pessoal acha que é piada. E tem toda essa questão de influência negativa em função da tireoide do bromato, entre outras coisas. Mas o que o bromato faz? O padeiro usa menos farinha, por exemplo, o bromato incha o pão e fica aquele pão de vento praticamente, né? Então fica um pão inchado, crocante, bonito e gostoso, mas deixa ele esfriar ou ele passar o tempo. Então, isso é uma coisa que não se faz na teoria, mas na prática se faz. Foi proibido isso aí, se não me engano, na época que o José Serra era ministro da Saúde. Então, isso aí já tem o quê? Uns 15 anos, pelo menos. O governo Fernando Henrique, né? Foi proibido totalmente o uso de bromato. E a gente ainda usa. E quais são, conta aí, pessoal, opções de farinha, né? Porque, mas se eu não usar a farinha de trigo, o que eu vou usar? Um monte de coisa. Por exemplo, farinha de arroz. Farinha de arroz integral para quem quer um pão mais escuro. Para quem busca um... Dá o endereço do teu... Do Instagram. Do Instagram. Para quem não tem o Instagram, é www.instagram.com/cheftonton, igual o nome que vocês estão vendo embaixo aí. E para quem tem Instagram, @cheftonton. Vocês podem também entrar no do Vitor, lá também ele tá sempre colocando algumas receitas que eu faço para ele. E, bom, continuando nas farinhas. Farinha de arroz integral.
Para quem busca uma alimentação com um teor mais baixo de carboidratos, etc., farinha de grão de bico. Olha, farinha de grão de bico, não vou fazer propaganda, mas a gente tem lojas, tá, que vendem farinha de grão de bico orgânica de qualidade a R$3, R$4. É uma farinha super fácil de manipular, dá para fazer inclusive É mais peito fácil de de frango manipular ainda, né? empanado, entre outras coisas. Tapioca, né? Também. Então a gente pode até pegar uma quinua normal que tem em qualquer supermercado hoje em Porto Alegre, tem quinua, triturar ela e fazer uma farinha a partir dela. Então, a gama que a gente tem de opções para fazer pães sem glúten é muito grande. E já existem lojas de produtos naturais e até alguns supermercados já vendem essas misturas prontas sem glúten. E não só pães, né? Vamos pegar aqui. O pessoal sente falta do pão e massa. Pão e né? massa. E biscoito e massa. Tem biscoito sem glúten. Massa, tem massa de arroz integral, massa de quinoa, massa de milho, massa de grão de bico, macarrão. E boas, hein? Gostosas. E para fazer panquecas, tem todas as opções, basta a disposição de você. Então, para fazer panqueca, dá para fazer com todas essas farinhas que ele falou. Dá para fazer panqueca de tapioca hoje, em Porto Alegre também já se consegue comprar tapioca. Para quem não encontrou lugar para comprar tapioca, é o polvilho azedo, né? Exatamente. Molha, depois tem o Dr. Google aí, né? Tem receitas e mais receitas na internet. A partir do próprio polvilho dá para se fazer uma imitação bem fidedigna do próprio pão de queijo, né? Então, a questão da lactose que vocês comentaram, vocês podem fazer um pão de queijo sem glúten, sem lactose. Mas o pão de queijo que a gente compra, aqueles congelados, não tem, né? Tem? Não tem, alguns não tem glúten, mas lactose tem. Mas tem queijo. Tá. Mas só se pegar hoje, dá para pegar receita para ir na internet. E outra coisa, né? O pessoal deve estar olhando e pensando, mas eu vou ter que aprender a cozinhar ou eu não sei cozinhar. Já existe pronto muitos desses alimentos. Porque muita gente não tem tempo, Não, né? as próprias A gente tem que pensar massas, nisso. etc. Por exemplo, uma opção assim que existe faz anos que as pessoas às vezes passam na Nós vamos deixar supermercado. essa opção para dar no próximo bloco, tá? Então. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois ele vai dar dica de como conseguir isso. Já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 500